Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 6 de novembro de 2017. Declaro abertos os trabalhos da 35ª reunião ordinária do exercício de 2017 da 33ª legislatura da Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em pé, cantemos o hino nacional brasileiro. Colocamos em discussão a ata da reunião anterior e, não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao diretor-geral, senhor Adrian, para que apanhe as assinaturas. Solicito à secretária vereadora pastora Sandra para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Para refletir: quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Salmos 24,
versículos 3 e 4. Comunicações da Presidência. Resolução número 1/2017. Concede afastamento por 31 dias ao vereador Gilmar Carlos Pogogelski. Artigo 1º. Conforme solicitação efetivada através do ofício de gabinete número 3/2017, concede afastamento do cargo de vereador a partir de 1º de novembro de 2017 ao senhor Gilmar Carlos Pogogelski. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 31 de outubro de 2017. Ofícios do Executivo. Ofício número 1598/2017, encaminhando o projeto de lei número 50/2017 para devida apreciação. Matéria do Executivo. Projeto de Lei Ordinária número 50/2017 do Executivo. Dispõe sobre alteração na Lei número 3058, de 17 de abril de 2003, altera os cargos comissionados que compõem a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de União da Vitória, define suas atribuições e contém outras providências. Matéria do Legislativo. Projeto de Lei Ordinária número 12/2017, de autoria do vereador Jair Brunhago. Dispõe sobre a denominação da nova ponte que ligará União da Vitória, Paraná, ao distrito de São Cristóvão, localizada no município de União da Vitória, Estado do Paraná. Projeto de Lei Ordinária número 13/2017, de autoria de todos os vereadores. Concede o título de cidadão honorário de União da Vitória ao senhor Edson Aires da Silva. Indicações. Número 185/2017, do vereador Emerson de Souza, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com as secretarias responsáveis, atenda ao CEMEI Estela Venâncio Caos, do bairro São Gabriel, no sentido de aumentar o muro já existente por questões de segurança e também avaliar e recuperar as rachaduras existentes neste muro. Número 186/2017, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria responsável, verifique a pintura das faixas de pedestre de nossa cidade, principalmente as faixas em frente às creches e escolas, como, por exemplo, a faixa em frente à Escola Lina Forte, que está completamente apagada. Número 187/2017, da vereadora Alandra Roveda Grando, ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com a secretaria responsável, informe a vereadora que subscreve se o bairro Ouro Verde está no cronograma de asfaltamento do município, pois esse bairro, por possuir muitas ruas de cascalho e em declive, sofre muito, principalmente em dias de chuva, e se não estiver no cronograma, pedimos a inclusão do mesmo. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, então esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Os projetos que deram entrada nesta reunião ordinária são despachados, então, às comissões para os devidos pareceres. Solicito à secretária pastora Sandra para que informe se há algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Encontra-se inscrito na tribuna o senhor professor Alisson Frantz, reitor da Uniuv, e os vereadores Eugênio Kowalczuk Primo e Jair Brunhago. Concedemos, então, a palavra ao senhor professor Alisson Frantz, reitor da Uniuv, para fazer o uso na tribuna.
Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor Almires Bugai, vereador-presidente desta distinta Casa de Leis, ilustríssimos senhores vereadores, me permitam cumprimentar, em especial, a quem quero saudar em nome de todos, Eugênio Kowalczuk, que durante tantos anos moramos um de frente ao outro. Eugênio, parabéns aí por estar substituindo o Gilmar. Senhores presentes, convidados, imprensa, obrigado por aqui se fazerem presente. Hoje, aqueles que vieram em especial para ouvir um pouquinho sobre a Uniuv. Um convite que nós já tínhamos pedido para que fosse feito a esta Casa de Leis, ainda no primeiro semestre, uma vez que houve uma renovação quase totalitária da Casa, com exceção dos vereadores Sass e Valdecir, a quem já havíamos... que já está aqui, desculpe, que já conheciam, já vínhamos conversando, e os demais para esse convite, essa forma de falar um pouco dessa instituição, que é uma instituição pública, um modelo que dá certo, autossustentável, e que merece, então, cada vez mais o apoio dessas instituições públicas também, como essa Casa de Leis, em especial, por contar aí já em 2016, em que tivemos uma grande conquista na história da instituição, desde 1974, quando por essa casa tramitou o pedido para a criação de bolsas. E agora temos isso, graças a essa Casa de Leis e ao prefeito anterior. Feito o convite, agora nesse segundo semestre, então, alguns fatos passados aqui que nós temos, por isso, desde 2016, uma rápida história a todos, em função dessa oportunidade de estudo a todos aqueles que assim necessitavam. Esse projeto de lei, por meio do uso do imposto de renda retido na fonte, foi brilhante, do prefeito anterior, e graças a essa Câmara que foi tramitado e agora colocado em prática com o prefeito atual. Não se eximiu e fez valer essa lei. A partir também desse ano, nós passamos a entregar os diplomas no ato da colação de grau, o que, na região, só a Uniuv faz. O seu acadêmico consegue sair do ato da sua colação de grau já com o diploma devidamente registrado para poder o exercício da sua profissão na seguinte. Tivemos aí o professor Bruno, que foi ministrar palestras na Universidade da Polônia em função do intercâmbio estabelecido entre a Uniuv e Kielce, a Universidade Tecnológica de Kielce, com destaque aqui algumas atividades do mês de fevereiro, além da colaboração no Parque Linear para a limpeza junto à Prefeitura Municipal. O mês de março, também já trouxemos algumas palestras de saneamento básico junto à população, continuar as seleções de bolsistas, algumas atividades aqui elencadas, que na sequência traremos um pouco mais de destaque. Viagem precursora do Projeto Rondon, mais uma vez a Uniuv emplacando o Projeto Rondon e conseguindo se fazer presente em localidades que precisam dessa ajuda. O professor Vanilton está aqui presente, foi por meio do doutorado sanduíche à Universidade da Califórnia e nos trouxe de lá também, né, Vanilton, por meio da sua presença, o contato, e estabelecemos um convênio com a universidade em que quem estiver no vínculo com a Uniuv consegue cursar o inglês lá na Califórnia, de 4 a 7 semanas, mas com 10% de desconto, só por ser de União da Vitória e ser aluno da Uniuv. Em maio, o destaque se dá ao Rio Limpo, que depois ainda falarei um pouco mais. No mês de junho desse ano, tivemos a entrega de vários computadores no Núcleo de Educação Infantil Criança Feliz, projeto do professor Luiz, além de outras situações aqui, como a mostra de marketing e criatividade, trazendo e despertando talentos da nossa sociedade por meio dos professores da Uniuv. O mês de julho, premiação do professor Ednei, destaque no jornalismo, coordenador do curso de jornalismo. O Adriano, que esteve lá no Mundial de Petra, nosso aluno de administração, medalhista. O mês de agosto, em que reiniciamos o segundo semestre letivo, já com os jogos, nessa confraternização entre os acadêmicos. E a nossa egressa, que teve o seu TCC escolhido como o segundo melhor do Paraná.
Setembro, mês de aniversário. Esse ano especial, além da corrida, Talk Business, a palestra tão esperada aí com o professor Mário Sérgio Cortella. Sem dúvida, prestigiada por inúmeras pessoas, trouxe muita cultura, muito conhecimento, e tivemos a presença de vários vereadores aqui, que puderam, com certeza, aproveitar o que o Cortella nos traz sempre. E a participação aí para o município, esse destaque, a cessão do espaço do Complexo Esportivo da Uniuv, para a abertura dos Jogos Abertos do Paraná, fase final B, sem dúvida, um grande evento que trouxe mais de 3.000 atletas para a União da Vitória, além dos acompanhantes, ou seja, toda a delegação, com certeza movimentou muito a nossa cidade. Então, os principais eventos aí que a gente tem, começando aqui pelo Rio Limpo, que é um projeto de iniciativa dos acadêmicos do curso de Engenharia Ambiental da Uniuv, liderados pela professora Lisandra e coordenados pela professora Maiara, em que se transformou realmente num grande evento. Hoje nós temos a participação de toda a comunidade, são inúmeras parcerias que nós temos, tanto da iniciativa privada, bem como órgãos públicos, que acabam apoiando projetos como esse. As crianças de várias escolas vão para lá, recebendo orientação, conscientização sobre o ambiente, sobre o meio ambiente, e, é claro, toda ação de retirada do lixo. Você vê, ó, nós já tiramos aqui 9,6 toneladas de lixo. Para alguns, pouco. É mais de 1,5 toneladas que é retirado anualmente por meio desse projeto, graças a essas parcerias. Poxa, Alisson, mas por que aumenta isso? Aumenta porque o projeto cresce, porque a ação é maior, porque conseguimos, ao longo do tempo, atingir um espaço territorial maior. Porque a população se conscientiza, por exemplo, e leva lá, nos pontos de arrecadação, também lixo que, por vezes, seria jogado junto ao ambiente. Então, não é simples retirada do rio, mas também a conscientização que leva e é feito o descarte adequado nesse período. Projeto tão bom esse que foi premiado. Prêmio SESI ODS 2017, grande vencedor, projeto destaque em relação a isso, representada aqui a Uniuv pela professora Simone, que se faz presente, nossa pró-reitora de ensino, acompanhada da Juliane, diretora acadêmica, da Lisandra, que chefia todo esse processo do Rio Limpo e coordenadora do curso de Engenharia Ambiental, e a professora Maiara, também do curso de Engenharia Ambiental, que auxilia nessa coordenação. Aí, em 2015, os alunos do Coltec, mantido pela Fundação Municipal, também deram a ideia. Nesse modelo mais participativo, pediram, professor Alisson, professor Lúcio, queremos uma festa junina da Uniuv. No passado, a Uniuv fez, sim, algumas festas ainda, a antiga face, alguns aqui devem recordar, em que a comunidade estava junto da Uniuv. Foi isso que nós revivemos com o chamado Dia do Arraiá, em que não só os nossos acadêmicos, mas toda uma comunidade se faz presente na Uniuv, seja para contribuir com os formandos na arrecadação, mas também conhecendo a estrutura, vendo como está a Uniuv, participando, fazendo essa interação necessária para que mais e melhores projetos surjam. O segundo semestre, em que iniciamos também com a prática desportiva, pensando na qualidade de nossos acadêmicos, é a 4ª edição, em 2017, que tivemos os Jogos Intercursos, expandindo as modalidades, um destaque maior dado justamente para esse complexo esportivo. Esse ano tivemos aí o curso de Ciências Contábeis como ganhador geral. Não é apenas a modalidade premiada, mas a participação da torcida, a interação dela. Todo o curso é avaliado. Isso confraterniza, socializa e une cada vez mais os acadêmicos. Despertam amizades por meio desses dias que eles convivem. A presença e o engajamento dos acadêmicos, inclusive nos mascotes, eles se vestem, eles brincam, eles querem participar com essa alegria. E, além de tudo isso, arrecadamos água de coco para doar para instituições como a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Água de coco, alimentos que são sempre destinados. Todas essas nossas ações, os nossos eventos, sempre contam com essa característica de arrecadação de água de coco, arrecadação de alimentos, que são destinados às instituições que assim precisam, que nos pedem. A corrida, no circuito de interbairros de União da Vitória e Porto União, pelo senhor Vanderlei, que iniciou esse projeto,
Esse ano tivemos 363 competidores, mas somem a esse número o pai e a mãe daquela criança que foram juntos, os amigos que foram lá para ver ela correr. Tinham mais de 500 pessoas no complexo esportivo da Uniuv, acompanhando isso, com aquele belo café da manhã que eles vão, cantam o hino nacional e iniciam as provas até meio-dia, 1h da tarde, com as premiações. Também, tradicionalmente, a Uniuv, em seu aniversário de fundação, em 19 de setembro, sempre buscou trazer para a comunidade grandes palestras. A tríade, tão referenciada pela mídia, tão aclamada pelos mais eruditos, já esteve em União da Vitória. Clóvis de Barros Filho, Leandro Carnal e, esse ano, Mário Sérgio Cortella. Os 3 maiores pensadores que temos no nosso país, assim chamados, estiveram aqui por meio da Uniuv e de parcerias com quem ela estabeleceu. Passamos a reviver, para finalizar o nosso aniversário em setembro, os festivais da canção, festivais da música. Setlist Show. Hoje, nós chegamos à 3ª edição, esse ano. E, esse ano, transmitimos ao vivo a 3ª edição, inclusive com um destaque muito grande de audiência para isso. E tivemos a grata satisfação de estarem presentes o idealizador dos antigos festivais e quem estava transmitindo os antigos festivais, nesse último em que passamos a transmitir ao vivo. Nós andávamos na rua e as pessoas falavam sobre o festival. Até hoje, minha filha, Laurinha, quando eu levo ela para a escola, ela entra no carro e pede: pai, eu quero a música do Setlist. E ela canta todas agora. Ela vai cantando em inglês, que ela já, com incipiente, vai completar 4 anos agora, quarta-feira. A partir do ano que vem, já inicia o inglês, ela já balbucia suas palavras em inglês. Canta, tenta cantar em inglês. Despertado por um festival desse, em que não é feito apenas para os acadêmicos, para a Uniuv, mas é um presente da Uniuv para a comunidade. Um belíssimo festival que acaba arrecadando também alimentos, água de coco, ajudando a quem precisa, a quem pede para isso lá na Uniuv. Por exemplo, a Casa de Apoio Amor Fraterno sempre pede a doação de óleo de cozinha para poderem fazer lá os pastéis, para a fritura dos pastéis. Todo ano a Uniuv participa dessa arrecadação. Nós não nos eximimos, nós queremos cada vez mais nos aproximar da comunidade com exemplos de ações como essas, que brindam, sim. São mais de 700 pessoas por espetáculo, e, esse ano, muito mais em função da transmissão ao vivo da rádio, sem medo, com extrema qualidade. Mostra de dança, chegamos a 14 edições também, englobando todo o aspecto de cultura, em que crianças que têm esse dom se voltam à dança e a coreografia ensaiada por elas conseguem, por meio desses festivais, que agora está se transformando essa simples mostra, conseguem brindar a população com belíssimas apresentações. Mas não é só a cultura, também tem a pesquisa no meio acadêmico. Chegamos à 14ª edição esse ano. Está aqui presente a professora Juliana Biscaia, quem coordenou o Encontro Anual de Produção Científica da Uniuv, em que os acadêmicos apresentam suas produções, seus artigos, seus trabalhos, normalmente com o objetivo de atender um anseio populacional. Nós buscamos desenvolver não apenas um trabalho de conclusão, como um simples requisito para concluir o curso, se formar e ir trabalhar. Não é isso que eles querem. Eles querem produzir ciência, eles querem encontrar soluções para as nossas comunidades. Por isso, esse encontro em que se discute, fala-se sobre ciência, sobre pesquisa, tentando cada vez mais despertar isso. E nesse objetivo que a Uniuv entra, dentro do que prevê nos seus planos, em relação cada vez mais junto à comunidade, nessas suas ações, em que fala lá, de acordo com as suas resoluções, os benefícios à comunidade, que é estabelecer cada vez mais o exercício da atividade de ensino, pesquisa e extensão, estabelecendo essa relação. A Uniuv tem uma dívida eterna com a comunidade que a abriga e a mantém nesse sentido, e ela quer cada vez mais atender essa comunidade. Por isso, nossos projetos estruturados. Um deles,
por meio do Programa de Incentivo à Pesquisa Acadêmica, nós temos aqui os alunos que passaram a produzir sabão ecológico. Olha que interessante. O óleo, que seria desprezado e muitas vezes poderia poluir o nosso ambiente, é convertido em sabão. Numa receita simples, numa manipulação simples, sim. Meu pai faz isso em casa, me ensinou, aprendeu com a mãe dele, e os nossos alunos conseguem aprender. Ao lado aqui nós temos um destaque em relação a alguns números, porque começou em 2014 com 19 acadêmicos. Em 2017, hoje temos 76 acadêmicos que participam desse programa. Eles recebem mensalmente da Uniuv uma bolsa de R$200 para produzir ciência, para produzir pesquisa, para trabalhar em busca de algo para a comunidade, que tenha impacto social, que atenda a nossa comunidade. O projeto Rondon, 5 expedições já saídas da Uniuv, atendendo comunidades longínquas, mas que não é só isso que ele trouxe. Ele trouxe experiência para os nossos acadêmicos e professores que participam. Quando retornam à Uniuv, eles falam dessas experiências, o que engrandece, o que nos faz mais forte e nos faz pensar, por meio desse projeto, em desenvolver o nosso Rondon em União da Vitória e região. Para 2018, já minutamos um projeto nesse sentido. Queremos atuar nas nossas comunidades, não só longe, com subsídios governamentais. Queremos atuar na nossa comunidade, nos bairros mais próximos, com atividades como as realizadas no Rondon. Englobam desde saneamento básico, práticas de leitura, alfabetização, educação, higiene bucal, entre outros. Projeto de inclusão social. A professora Faena cuidava desse projeto e pediu para a professora Juliana continuar. Nós temos 80 alunos que lá aprendem essa inclusão digital e participam desse processo, gratuitamente, na Uniuv. A clínica odontológica, são mais de 2.000 procedimentos hoje ao mês, realizados para a nossa comunidade de União da Vitória e Porto União. Toda uma região atendida. Principal dentística, mais de 30% dos casos que atendemos se refere a isso, mas vamos a complexos como cirurgia, próteses, recuperando, renovando, dando um sorriso a muitos que, às vezes, sequer teriam condições. Isso, gratuitamente atendemos a população. Qual a burocracia? Telefonar na clínica e agendar, que os nossos professores e acadêmicos farão esse atendimento. São 36 cadeiras hoje odontológicas divididas em 3 clínicas para atendimento, desde as crianças ao idoso. Direto nas nossas clínicas. E para 2018 equiparemos a 4ª clínica com mais 13 cadeiras para ampliar ainda mais esse atendimento. Se fizermos uma conta rápida, pensando inclusive em preços de mercado, são aproximadamente R$100 mil mensais que deixam de sair dos cofres públicos para esse atendimento. Falo de material, falo de encargos pessoais, falo de remuneração para os profissionais. É atendimento básico à saúde, é a Uniuv servindo a sua comunidade. O complexo esportivo, que também atende a todos, são inúmeras competições desportivas, e aqui volto à pauta, senhor presidente. Falta agendar o jogo dos vereadores com os alunos de educação física, conforme já havíamos conversado, né? Os acadêmicos de educação física estão ansiosos para jogar nessa quadra de polipropileno, uma das quadras mais modernas já inventadas, a Uniuv adquiriu, agora recentemente, em 2017, alta resistência, diminui impacto, pensando inclusive na saúde. É investimento em estrutura, em qualidade, onde foi sede dos Jogos Abertos do Paraná, na sua abertura, e nas modalidades de futsal e handebol, tivemos jogos lá. Parcerias com a Polícia Militar, Paraná e Santa Catarina, por meio da academia, em que eles que nos protegem e se preocupam com a segurança, se qualificam fisicamente
e mentalmente, por que não complementar, mas se preparam lá na academia, no complexo esportivo da Uniuv, para então atender a nossa população. Jogos da PP Sindicato, agora recente, teremos também, entre jogos de escola, competições, Copa Aliança de Basquete e outros jogos que a comunidade pode ir lá na Uniuv utilizar. A quadra. Basta entrar em contato com a instituição, falar com a professora Regina ou o professor Marcos, e lá agendar dentro da disponibilidade. Normalmente, os finais de semana são movimentados, em que nossos acadêmicos, estagiários, precisam se organizar em suas escalas para poder atender toda essa população que participa. Além de aulões, que tivemos já aí começo do ano, agora, de novo, os professores do bem, aulões de body pump, ginástica, entre outras modalidades que trazem, sim, o bem-estar, a qualidade de vida, evocam a saúde para a nossa população. E, mais uma vez, arrecadando água de coco, alimentos. São algumas das ações, e aqui, com especial destaque, porque já responde um dos pedidos dos senhores, em relação ao número de bolsistas que a Uniuv tem, são 45 alunos bolsistas, graças a um programa feito em parceria, Prefeitura Municipal de União da Vitória, Câmara de Vereadores de União da Vitória, utilizando o imposto de renda retido na fonte. Esse imposto de renda retido na fonte é a contribuição dos servidores da Uniuv, pagos ao Executivo Municipal, recolhidos ao cofre municipal, e que, por meio da lei ordinária aqui, aprovada em 3 votações, recordam bem, né, Lúcio? Tivemos em todas aqui presente. Foi, então, sancionada em 25 de outubro de 2016, e, na sequência, o decreto que regulamenta, decreto 479 do Executivo Municipal, de dezembro de 2016. São acadêmicos dos cursos de administração, arquitetura e urbanismo, ciências contábeis, educação física, engenharia ambiental, engenharia civil, odontologia, publicidade e propaganda, sistemas de informação. Todos eles têm 50% de subsídio nas suas mensalidades, o que representa R$ 18.000 hoje, que a Prefeitura retorna, dos R$ 43.000 mensais que a Uniuv recolheu em 2016 para a Prefeitura. Já trouxemos o dado para o próximo ano. Graças a essa augusta Casa de Leis, para 2018, hoje, considerando até setembro, são R$ 48.294,34 centavos de imposto de renda recolhido na fonte pelos servidores da Uniuv, junto aos cofres municipais, que podem, na proporção de 100%, conforme a lei ordinária, serem convertidos em bolsas de estudo em 2018. São, sim, na pergunta anterior que eu havia recebido, ano passado, por que a Uniuv não tinha bolsa? Porque não tinha uma lei, porque não tinha um decreto regulamentando. E, ano passado, isso foi feito, e o prefeito Santinho Roveda, esse ano, pôs em prática esse decreto, e está aqui. Hoje, são 45 acadêmicos que estudam graças a esse apoio. Em troca, são convertidas 100 horas de trabalho comunitário desses acadêmicos para o município, em troca dessa bolsa. A Uniuv passou por uma internacionalização, a partir de 2015, assinando convênios com a Universidade Tecnológica de Kielce, Universidade de Silésia, a Silesian University of Technology, também em Katowice, convênio com a Universidade do Sul da Califórnia, além de cursos de língua polonesa, que são ainda oferecidos lá na instituição, e que, inclusive, proporcionou, por meio desses contatos e essa iniciativa de internacionalização, um acadêmico de engenharia civil fazendo seu estágio curricular nos Estados Unidos. Experiências, graças a esse processo, que vem por meio desse engajamento desses acadêmicos. Todo esse envolvimento traz cada vez mais os acadêmicos para junto da Uniuv, como, por exemplo, a Tuane, que recebeu esse TCC e o segundo melhor do Paraná. A Bianca, que desenvolveu a logomarca, feita em 3D por uma impressora 3D, adquirida na Uniuv, em que deficientes visuais conseguem, por meio do tato, conhecer a logomarca do conselho que os representa em Canoinhas.
Projetos de extensão, como o Espaço é Seu, do curso de Arquitetura e Urbanismo, na remodelação de uma brinquedoteca em escola. Inclusive, o Poder Judiciário Estadual usufrui dessa parceria numa sala em que ficam as crianças, lá no Sejusc, atendendo essas crianças para que, enquanto elas aguardam ou convivem, conversam, possam ficar num ambiente mais alegre, mais divertido, mais descontraído, com a cara de uma criança. É um processo de humanização. O professor Luiz, no projeto de reutilização do lixo tecnológico, em que arrecadamos, por meio de caixas colocadas nos colégios, computadores. E destes, 45 computadores já foram recuperados só em 2017 e entregues a essas escolas, CMEIs e etc., além de 1,2 toneladas de lixo tecnológico devidamente recolhido e descartado. Essa é a preocupação. A Uniuv passou não só a receber alunos de escolas para conhecer a estrutura, a oportunidade que desde o ensino médio já convive no ambiente universitário, mas passou a oferecer também oficinas junto às outras escolas, cada vez mais se inserindo e participando da comunidade nesse compromisso. O projeto é envolver, com a iniciativa do Coltec, os alunos de ensino médio e técnico, fazendo a Páscoa solidária junto a escolas. Conselho editorial que auxilia na publicação de várias obras. Professor, numa remodelação. Eu vou abreviar aqui, professor. Isso, por gentileza. Pode deixar, eu já vou direto agora aos números. Obrigado. Aqui, me permita. Toda a renovação da estrutura da Uniuv é que são 43 anos tentados de forma simples aqui num resumo, mas esse é importante, né? Me permita. Me concede aqui para explicar, em especial a resposta dos senhores, aos senhores sobre o Cineluz, passado para a administração da Uniuv, e quero agradecer aqui a presença da professora Terezinha Leoni Wolff, que conhece toda essa história, né, professora? E com certeza tem nos ajudado muito aí. Então, ano passado, quando a Uniuv passou a se preocupar com a administração do Cineluz, nós fizemos uma inspeção, chamamos o Patrimônio Histórico do Estado para verificar as condições em que estávamos recebendo o Cineluz, toda uma preocupação com a sua estrutura, e iniciamos o processo para saber o que poderia ser feito de lá para cá. Iniciamos as obras de maneira pronta, já no segundo semestre de 2016, iniciamos a recuperação daquele espaço. Corremos um pouquinho, sofremos, e graças ao Escritório Modelo de Arquitetura, hoje está aqui presente acadêmicos e o professor que coordena, o professor Léo, conseguimos hoje uma resposta melhor. O IFAM não tem nada a ver com isso. Quem coordena essa atividade é a Secretaria do Estado da Cultura, é o Patrimônio Estadual. E aqui nós temos 3, inclusive, informações técnicas, sendo essa última agora de 25 de outubro, que praticamente finaliza esse processo, em que, a partir disso, com mais 2 informações que eles pediram, nós poderemos trabalhar em cima do orçamento já pronto, que chegou na casa de pouco mais de R$700 mil, utilizando planilhas do próprio Estado do Paraná, em relação a custos, para, então, poder fazer toda a reforma, a recuperação daquele espaço. Algumas ações menores, ao longo do tempo, o Patrimônio Histórico foi autorizando. Mas, enquanto eles não tivessem a planta completa, eles não iam mais dar informação técnica em relação a isso. E o que acontece é que, infelizmente, para nós, mas, de certa forma, com grande alegria para os nossos acadêmicos, a Uniuv teve que redesenhar por completo 100% do Cine e Teatro, porque não existia nenhuma planta. Tudo que foi nos gentilmente repassado pela Prefeitura Municipal não era compatível com a realidade edificada. O Paraná Cidade não continha as plantas do que lá está edificado. O patrimônio histórico também não. E aí começou essa batalha. Nós desenhamos centímetro a centímetro do Cineluz. E hoje, refeito todo esse acervo documental, histórico, todas as plantas, nós conseguimos já fazer toda a proposta, que finaliza junto ao patrimônio histórico, e só com a autorização plena deles,
em imagens de reestruturação de como era, com adequações necessárias, com essa resposta que poderemos, então, abrir o edital para a principal obra, que é a recuperação do telhado, a substituição das cadeiras no piso de baixo e recuperação daquele piso, além de toda a reestruturação elétrica, hidráulica, colocação novamente do climatizador central, uma vez que nenhum tipo de aparelho, a não ser o central, poderia ter sido alocado naquela estrutura, segundo informações da Secretaria Estadual do Patrimônio. A mudança do próprio Conselho de Patrimônio no Estado do Paraná auxiliou em função disso, e acabamos também, ao mesmo tempo, perdendo um pouco de tempo em relação a isso, uma vez que, com a mudança, muitos projetos pararam nesse tempo. Mas agora, aguardamos essa pronta resposta, que deve vir nos próximos dias, autorizando a abertura do edital, que já está previamente montado, cai nesse orçamento de pouco mais de R$700 mil, hoje atualizado pelas planilhas do Estado. Mas, enquanto não vir um documento oficial, como deve ser, nenhuma intervenção maior pode ser feita no Cine Teatro. E é isso que nós aguardamos, essa intervenção, para, então, reabrir. Tão ansiosos quanto todos que aqui estão, mas recolocar em funcionamento com atrações, se possível, ao longo do tempo, até diárias para a nossa comunidade. E mais alguns números que me foram solicitados, como é do interesse. Então, aqui em relação a quantos bolsistas, por exemplo, né, essa bolsa de R$200, de janeiro de 2015 até setembro de 2017, já foram investidos pouco mais de R$1 milhão, sendo 28 do projeto PIPA desde 2015, para hoje termos aqui 197 atendidos diretamente, sem somar os 45 do imposto de renda. Tá? Esse aqui é direto pela Uniuv, em que expandimos, inclusive, nossos serviços, colocando cada vez mais estagiários para atender essa demanda nos processos, a Bolsa Portador de Pessoa com Necessidade Especial e os projetos de extensão. Esses projetos de extensão é que proporcionaram, por meio dessa bolsa de R$200 mensais que os acadêmicos recebem, muitas ações junto à comunidade, como as recuperações dos espaços, em especial aí pelo pessoal de arquitetura, ou mesmo pelos profissionais de odontologia. Investimentos na capacitação do nosso corpo docente, pouco mais de R$1 milhão nesse mesmo período de janeiro de 2015 até setembro de 2017, em que temos hoje lá, já finalizados sua titulação, 8 doutores, como o professor Lúcio, doutor Lúcio, que aqui se encontra, o vice-reitor, finalizou seu doutorado esse ano. Me incluo aqui na qualificação dos mestres, 41, 33 especialistas e apenas 4 com simples graduação, sendo 2 deles formados recentemente e agora devem iniciar. Mas hoje nós temos 13 doutorandos, 15 mestrandos e 1 fazendo especialização. Esse programa de apoio e capacitação é investimento no nosso docente, isso sem contar o investimento nos técnicos administrativos, assim como nas funções específicas administrativas, com cursos cada vez de maior proporção, buscando isso, por exemplo, junto a orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, aprendendo cada vez mais como temos que fazer e melhor fazer. Os cursos que hoje oferecemos são 3, sendo um de ensino médio, o Coltec, com 2 cursos técnico em informática e técnico em multimídia. Na graduação, oferecemos 13 cursos. Quais são eles, atendendo ao pedido? Administração, lembrando que o curso de administração ocorre aqui em São Mateus do Sul, mas é um curso, é a mesma grade. Arquitetura e urbanismo, bacharelado em educação física, ciências contábeis, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de produção, jornalismo, licenciatura em educação física, odontologia, publicidade e propaganda, secretariado executivo, e tapado aqui, infelizmente, pela ferramenta, sistemas de informação, além de cursos de pós-graduação, hoje oferecidos também pela Uniuv. Quanto a números, trouxemos aqui desde o ano 2000 os números em relação aos acadêmicos que a Uniuv teve na graduação até hoje. Está aqui o nosso número hoje atualizado, 1.098 acadêmicos na graduação, em específico, falamos dentro daqueles 13 cursos, em que aqui os senhores podem observar, com total transparência, essa flutuação em função de alguns fatos,
Embaixo aqui nós temos a criação em 2000 do curso de turismo, que depois acabou não tendo mais a procura. Licenciatura em informática, que passou pelo mesmo processo aqui em 2001, criado o curso de secretariado executivo. 2002, curso de jornalismo, publicidade e propaganda. Em 2003, criado o curso de licenciatura em educação física e o informática de gestão, que depois migrou para sistemas de informação. 2003, ainda o curso de engenharia industrial da madeira. Em 2007, foi criado o curso de administração em São Mateus do Sul. Criado o curso de engenharia ambiental, engenharia civil no período diurno. Em 2009, arquitetura e urbanismo, bacharelado em educação física. 2012, engenharia de produção, odontologia. Em 13, civil passou para noturno. E em 14, engenharia ambiental também foi para noturno, atendendo o pedido dos nossos acadêmicos, inclusive, ou de pessoas que queriam estudar na Uniuv. Essas flutuações em que temos, em especial, nesses 2 anos aqui, 10 e 11, por meio de fatos criados em função de possíveis estadualizações ou federalização da Uniuv, e que acabam condicionando o que intrinsecamente chamamos nesse período aqui de uma bolha. É claro, a promessa de um curso superior com a qualidade que tem a Uniuv, gratuito, 100%, inspirou muitos a lá se matricularem. Porém, isso não foi concretizado, e ao longo do tempo, é claro que essa bolha foi esvaziando, além da criação de outros cursos que acabavam trazendo a cada ano mais acadêmicos. A nossa proposta desde 2015 é nessa solidificação, nesse fortalecimento dos cursos já existentes, tentando organizar cada vez mais a instituição, para agora um crescimento mais organizado e ordenado. Mas observem aqui do lado, nós tivemos em 2017 a menor taxa de evasão de um semestre a outro, de 7% apenas, onde aqui tínhamos números altos em função dessa história que acabei de relatar para vocês. Mas por que esse 7%? Medidas de retenção adotadas pela instituição com programas de extensão, fortalecimento do PIPA, a criação de mais opções de estágio, trazendo os acadêmicos para atuar junto à universidade e prestar serviço, o que diminui o impacto em relação a quantos servidores teriam que ser contratados para absorver toda aquela demanda. Isso repercute impacto em índice de folha, gastos com o pessoal, e, ao mesmo tempo, oportuniza, por meio de uma bolsa estágio, para que ele realize o seu sonho e de seus pais, de fazer um curso superior. Com isso, conseguimos, com eventos, com atrações, com qualidade de ensino, reduzir ainda mais a perda de acadêmicos. Sobre as receitas, está aqui o histórico desde 2000, em relação da Uniuv, tudo que foi arrecadado. Tivemos aqui, em 2015, um ápice chegando a 18 milhões, pouco mais de 18 milhões no ano de receita. É lógico, vendemos ou houve a recompra em função do FIES, que passou a dificultar cada vez mais novos casos, cada vez mais novos contratos em relação a isso. Como havia um bom crédito em relação a esse programa junto à nossa fundação, fizemos a opção de recompra, trazendo receita. A despesa, aqui todo o gráfico, em especial aqui, mantendo sempre em direção a uma linha de tendência em que observamos, lógico, quanto maior a manutenção, mais investimentos, custos com a própria manutenção da clínica, construções, a pintura de toda uma estrutura, a melhoria dos espaços cada vez mais, manutenção elétrica, manutenção hidráulica, tudo isso acaba onerando em relação a despesas, e isso também cresce, é sequencial, isso vai de maneira vegetativa aumentando. Nós tentamos, ao longo do tempo, cada vez menos impactar, mas nunca deixar de investir na estrutura que passamos a fazer gradualmente, dentro de um planejamento econômico financeiro, dentro do nosso orçamento, para que não onere ou venha a causar qualquer prejuízo. Lembrando que essa receita da Uniuv é a receita de uma fundação municipal, por isso ela é integrada junto ao cofre do Executivo Municipal. E quanto mais a Uniuv arrecadar, mais o município de União da Vitória arrecada, esse dinheiro é do município de União da Vitória, fica para uso da fundação, para se manter, uma vez que o município não repassa qualquer fomento, não repassa mais para a Uniuv, para a sua manutenção, ela vive de receita própria, pois tem números para isso. Em função disso, ela precisa investir cada vez mais em relação à manutenção e à melhoria da sua estrutura para atender mais a comunidade, em especial os seus acadêmicos também, é claro.
E isso acaba caracterizando, de maneira bem simples, o que tantos perguntam e às vezes falam, e nós trouxemos aqui, primando por essa transparência. São esses os números da Uniuv, o que demonstra cada vez mais que não há problema financeiro na Uniuv. Não há problema financeiro. Que a Uniuv não está gastando a sua reserva. Desculpem, não tenho como aceitar frases como essa, olhando gráficos como esse. Perguntava a um professor de contabilidade e matemática hoje, falei, como? Eu não consigo ver. Ele falou, não tem como ver algo diferente. Desculpe, Alisson. A curva é crescente, ela é superavitária, ela não dá prejuízo. O próprio Cineluz, fiquei até chateado quando ouvi isso na semana passada, no feriado. O problema é dinheiro, a Uniuv não tem dinheiro. Gente, está aqui, é até setembro de 2017. É só acessar o portal de transparência, é só acessar qualquer órgão que regule, fiscalize e venha. Me permitam trazer com total transparência. E não precisava, inclusive, estar aqui fazendo isso como resposta. Eu gostaria que os vereadores e toda a comunidade aqui presente, assim aqueles que nos ouvem ou assistem ao vivo pela internet, vão até a Uniuv. Esses números são públicos, são notórios, estão lá para quem quiser conhecer e saber mais da Uniuv. Esses números demonstram que a questão do Cineluz não é financeira. A Uniuv tem a reserva, está preparada para isso, porém é um trâmite documental. Não me peçam para fazer algo em que a legislação me diz como fazer. Não me peçam para fazer algo diferente se ela diz como fazer. A única coisa que eu quero é fazer o que é certo. Nós queremos, na Uniuv, fazer o que é certo, cumprir a lei, mostrar em relação a isso toda essa questão. Está aqui. É uma questão de trâmite. Nós queríamos já, quanto antes, o Cineluz reaberto. E agora, torcemos para que logo ele volte. Ao pedido de quem queria ver o número, inclusive com falas de que tinha 100 mil, 60 mil, eu até brinquei. Puxa, gostaria de receber a diferença lá na Uniuv para poder investir cada vez mais. Talvez a Uniuv tenha prejudicado um pouco as suas receitas em função da disputa de mercado que hoje vivemos. Hoje temos uma disputa de mercado difícil. São mais de 11 instituições de ensino à distância que adentraram em nosso território desde 2015. Difícil conviver com isso, mas ainda assim a Uniuv tem se mantido, tem trabalhado dentro do que é necessário, e por isso, para que todos vocês possam ajudar, como disse aqui o vereador Jair Bunhago, eu quero ajudar a Uniuv. E essa sua fala, vereador, que eu invoco aqui, para que todos ajudem cada vez mais a Uniuv. O prefeito municipal, isso já foi falado, só por mim, desde como reitor, e pelo Lúcio como vice-reitor, há 2 prefeitos. O chefe do Executivo Municipal, ou uma casa de leis como essa, que abraçar a Uniuv e puder ajudar a Uniuv, divulgando ela, cobrando ela, fiscalizando ela, como essa casa de leis também deve fazer, mas promovendo ela por meio de ações que proporcionem o seu crescimento, com certeza terá êxito. Quisera eu ser o prefeito que pudesse dizer que a cidade aqui represento tem uma universidade municipal, com essa qualidade, com essa infraestrutura, que rapidamente trouxe a vocês. Por isso, esse convite a todos. Vamos conhecer essa nova Uniuv, que se renova a cada dia. Há 43 anos, desde 1974, atendendo toda uma comunidade, toda uma região, crescendo junto com a União da Vitória e região. E que agora passou a se renovar diariamente, se adequando e se adaptando aos modelos que temos visto por aí afora. Fica esse convite sempre, agradecendo toda essa oportunidade. E, é claro, sobre as bênçãos de Deus, Pai, o Altíssimo, peço a Ele que derrame sempre as bênçãos e a sua proteção a todos nós, que nos abençoe diariamente para as tomadas de decisão, uma vez que toda e qualquer decisão, quando pautada pelas leis do Criador e quando feitas com toda essa responsabilidade que faz com que brotem essas decisões do nosso coração, sendo humanos,
como somos, tenho certeza que teremos êxito. Agradeço a oportunidade e me coloco, presidente, à disposição de todos os vereadores ou da comunidade para responder qualquer dúvida, para falar um pouco mais da Uniuv, pública, municipal, uma universidade de União da Vitória. Obrigado a todos. Obrigado pela explanação, professor Alisson. Então, vamos deixar, então, a palavra para perguntas dos senhores vereadores que desejarem. Não tendo, então, nenhuma pergunta, agradeço a sua explanação, professor, atendendo aí o pedido coletivo dos 13 vereadores que ora foi feito ao senhor. Obrigado. Em nome da instituição, agradeço mais uma vez e renovo o convite. Vamos lá na Uniuv, vamos falar da Uniuv, vamos ajudar a Uniuv, que estaremos ajudando o nosso município. Obrigado pela oportunidade, estaremos sempre à disposição de todos os edis vereadores. Boa noite. Obrigado. Teremos ainda na sequência a palavra do vereador Eugênio Kowalczuk. Isso dá. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nossos ex-vereadores, suplentes de vereadores aqui presentes, que eu vejo em grande número, nossos munícipes, os aqui e os que assistem através da TV Câmara, via internet, a imprensa escrita e falada aqui presente, o meu boa noite. Gostaria, primeiramente, de dizer que me sinto honrado em poder assumir novamente o cargo de vereador, por ser, de fato, para mim e para o meu partido, um momento histórico, em virtude de que o Partido Verde, o PV, de União da Vitória, comemora os seus 15 anos de fundação oficialmente, e quase 35 anos desde que fui eleito pelo PMDB no dia 15 de novembro de 1982, para um mandato de 6 anos, que foi de 1982 a 1988. Tendo assumido em 1º de fevereiro de 1983, e fui o mais jovem eleito na época daquela legislatura, e já na primeira sessão ordinária, realizada no dia 1º de março, apresentei o meu primeiro requerimento para que fosse criado o projeto padrão de moradia econômica, o que ocorreu hoje igualmente. Requeri nesta casa esse requerimento, que entrará na próxima sessão, a exemplo dos antigos moradores que legalizaram as suas casas através desse projeto. Esse projeto atendeu mais de 2.500 famílias, entre 1985, depois de sancionado, e deu origem de uma ideia deste vereador, mas contando com a participação de todos os vereadores da época, que somou-se a esse projeto, através de todas as secretarias da Prefeitura Municipal de União da Vitória. E eu vejo aqui um corretor de imóveis, o Denir Bertolotti, também atleta, jogou como goleiro do São Bernardo Futebol Clube. Ele também orientou as pessoas a legalizarem as suas casas, porque se não tiver uma planta e não tiver um registro no registro de imóveis em cima do terreno, você só venderá o terreno, porque a construção não está legalizada. A pessoa não passa o bem como herança para os seus filhos. Ele não, na venda, ele só vende o terreno. Então, fica pendente essa legalização, depreciando e dificultando até o pagamento do IPTU, porque não existe o imóvel legalizado. Esse projeto levou 2 anos de trabalho desta Casa de Leis, de todos os vereadores que conheciam. E nós tivemos um apoio do engenheiro civil, que era o inspetor do CREA da época,
Humberto Osório Ribas, em memória, falecido em acidente, que não dificultou nada essa ideia, porque uma ideia ela nasce pequenininha, mas vai aumentando, até se tornar uma realidade. E era um sonho, porque desde 76 eu comecei a trabalhar numa imobiliária. Com 18 anos fui ser corretor de imóveis, mas só por um pouco período, 1 ano. Com 19 anos abri o meu escritório de contabilidade. E aí a gente via aquelas empreiteiras, construtoras e os moradores mais carentes sendo multados pela prefeitura, multados pelo CREA, com dificuldades de orientação. O Luiz Hernandes da Silva, que está presente, diretor do Jornal Bocudo, ajudou a fazer um conjunto habitacional através da Igreja Católica. O conjunto que acho que ninguém de vocês sabe onde é que fica, talvez saibam, mas o nome que foi dado para esse conjunto, ninguém acha que sabe, porque foi deixado de pôr uma plaquinha, foi homenageado pelos vereadores da época, Mary Josefine Beger, a mãe de Dom Walter, porque o recurso veio através da Igreja Católica, e o Luiz Hernandes da Silva foi um dos coordenadores, junto com a comissão administrativa aqui da Catedral e da Diocese de União da Vitória. E o Dom Walter, na época, estava em Malta. Ele perdeu lá, acho que o pai dele, ou estava muito adoentado, e retornou para cá para ajudar a população. E com a ajuda de todos os empresários e comerciantes e prestadores de serviços, arrecadou mais um pouco e foi feito aquelas casas. E a pedido dos moradores, veio abaixo assinado que o Luiz Hernandes, além de estar coordenando aquela construção, ele também era presidente da Associação de Promoção Humana Padre Ladislau Maibuc, e me convidou para que ingressasse nesse trabalho. A exemplo do que a Uniuv hoje faz, levando esse trabalho de base para as crianças, adolescentes, para a comunidade, era inédito esse trabalho feito pelo padre Ladislau Maibuc e depois pelo padre Estevão, aonde as professoras do magistério, do Logos, que existia para legalizar as professoras que não tinham cursado o magistério, e depois, com a extinção do Logos, houve o tal de Apronte, que legalizava elas para o exercício e legalização e poderem participar do concurso público. Essas professoras eram voluntárias, como a maioria de vocês o são, sem ganhar nada, se dedicando nas horas de lazer, seja de todos esses projetos que eu vejo a Uniuv, o tamanhão que ela ficou, o gigante que é, mas eu conheci a Uniuv quando não tinha nem estrada, a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, era nos fundos um carreador. Nós fizemos dezenas de reuniões para ampliar aquela avenida, e muitos não queriam perder um pedaço de terra, e foi uma briga dura, difícil, até que conseguíssemos explicar que valorizaria os seus imóveis e que a prefeitura daria algum desconto, até facilitando o esgoto, o calçamento, para que eles cedessem, doassem para o município aquelas áreas. O barranco era medonho, a chuva desbarrancava toda aquelas terras que ia para a rua, e ali podia dar problema de infiltração, atingir o prédio da Uniuv. Foi feito o arrimo, foi conseguido fazer muita coisa. Então, nós vemos os voluntários que se ajudam, e ajudam pedindo doações. E essas professoras, elas iam em todas as empresas com listas pedindo doação. Um dava R$1, outro 10, outro 5, outro 50, e era assim que se mantinha a FELME. Era só no sábado. Eu vejo aqui o doutor Marcos Leão, contabilista e advogado, que está ajudando a reativar essa associação, a FELME. Ela também precisa de ajuda e vai ser reativada aos poucos, mas eles estão reativando aos poucos, como nós estamos reativando a pedida do vereador Juarez, e até o vereador Diego apostou com alguém, então não fale aposta, porque eu falei para vocês que eu ia falar sobre a Cansul. Ela ficou paralisada há alguns anos. Isso é um prejuízo muito grande para as lutas regionais. E dia 18
nós teremos a honra de serem, nós, os 13 vereadores e as 2 vereadoras no total, seremos anfitriões desse encontro da eleição da primeira diretoria da Cansul. Isso para mim emociona, porque eu gastei o meu sapato, a minha saliva, viajando em todos esses municípios da região por praticamente 2 anos e meio. Enquanto não tivesse os vereadores bem conscientes, eu não abriria a eleição, a fundação da associação. A pedido do amigo do Aldenir Bertolotti, o Anis Domingos me ligou, diz, você é amigo do Sadala, ajuda a Guarda Mirim, que nós falávamos com o Almires, faz doações, faz encontro, faz festa, faz tudo, corre por nós, ajuda no Apolo. Nós queremos que você seja o representante da região sul da da ACAMPAR, Associação de Câmaras Municipais do Paraná. Eu disse não. Eles, mas como? Você é um jovem, está começando na política e não quer ajudar os vereadores? Quero, porque meus parentes, tios, avós foram vereadores. Vieram construir as igrejas, escolas e clubes aqui, estradas, né, carregando semente nas costas de um local para outro, o local às vezes de 10 quilômetros de distância. Claro que eu quero, mas eu também quero que cada região tenha uma associação de vereadores. Por causa do que as lutas são grandes, as ameaças, porque parece fácil tomar uma decisão, sentar aqui, ou analisar um projeto nas comissão interna, ou fazer vistoria em loco, cobrar, exigir, parece muito fácil, mas as pessoas não gostam quando perguntam as coisas e a gente responde o que elas não querem ouvir. Elas criticam, seja um mestre, seja um professor, um advogado, um jornalista, quando se pergunta alguma coisa, diz, mas não é assim. Então, não gostei dela mais. Mas você, não é questão de gostar, a lei é para todos. Está escrito, que o reitor da Uniú falou, tem que ser seguido, não pode ser pedido a mais. E todo esse trabalho foi feito graças aos antigos vereadores. Aqueles vereadores que nem ganhavam o milho para dar para os seus cavalos quando vinham para as reuniões das colônias para a cidade. Esses lutaram. Eu, quando me elegi, o pessoal até me perguntou quanto é que era o salário de vereador. Olha, eu tive um azar, porque eu era vizinho de frente da casa do Alisson, a nossa casa era de madeira, o soalho abriu, as minhas coleções que eu tinha de livros, de moeda, tudo foi perdido. E ali a gente também perdeu a cópia do primeiro salário, do contra-cheque de vários anos, vários meses, e depois, nas declarações de imposto da renda, as outras enchentes também a gente não guardou. Então, eu acredito que o salário era quase nada, os antigos não ganhavam nada, nós não tínhamos secretários de Câmara, nós não tínhamos contador, não tínhamos um assessor jurídico, os vereadores trabalhavam com assessoria geral de uma prefeitura. Você, para fazer uma viagem, você ganhava uma passagem, talvez de ida, porque o município às vezes não te liberava a passagem de volta. Não tinha estrutura, era difícil, não tinha carro. Quando eu me elegi, nós já estávamos bem de vida. Nós já tínhamos uma caminhonetona, né? O Alcides Fernandes já podia viajar melhor, conseguia visitar as secretarias, e nós criamos a Cansul. Aqui veio ministros de Estado, veio secretários de Estado, veio deputados federais, senadores, muitos fizeram amizade comigo, foram lá em casa. Quem o Leite Chaves, que era amigo da Maria da Luz Augusto, o Enéas Farias, que ela até pediu para autografar um pôster numa época da eleição. Nós íamos nas festas dos bairros, o político participava e trazia as subvenções como trazem hoje, aos poucos, para cada entidade que pedisse. Aqui nós temos a divisa do município para outro, e é difícil conseguir uma subvenção para Santa Catarina. Alguém, às vezes, consegue. Nós vemos a parte geral da campanha, ela é difícil você ser candidato. Hoje, poucos que são corajosos de participar. As mulheres, era difícil. Nós convidávamos as mulheres, os jovens, os sindicalistas, e aqui nós
tivemos a satisfação de realizar o sonho de muitos candidatos. Nós temos aqui hoje o ex-vereador Manuel Messias, o carteiro, que veio para o PV, mas era do Partido dos Trabalhadores, está fazendo um grande trabalho no PT, no PV, que já fez no Partido dos Trabalhadores. Outros candidatos se doaram, viajam, fazem cursos e trazem ideias para os seus vereadores, trazem ideia para os seus secretários municipais, e às vezes demora para que se torne realidade. Então, o que eu peço para todos nós? Que quando entrar nesta casa, segunda-feira, a discussão, para também a reativação, exemplo da Cansul, que estará elegendo sua diretoria dia 18, vocês analisem e votem a favor da reativação do projeto Moradia Econômica, projeto padrão. Ele beneficia a legalização de obras até 60 metros e as emendas até de 30 metros. A prefeitura já tem os projetos, pode sofrer adaptações com orientação de vocês, porque Porto União copiou nosso projeto e não paralisou nenhum dia sequer. Existe desde 1988. São Mateus, Palmas, Paula Freitas também tem. Então, o que faz falta esses 10 anos parado? Falta as pessoas legalizar. Tem muitas casas construídas e temos briga na casa porque não consegue legalizar, porque a obra já foi feita, já tem o habite-se, e na prefeitura eles não têm pago o IPTU porque não existe. Então, vai entrar nesta casa, nós iremos manter o projeto anterior, que foi aprovado, ele nasceu como indicação minha, um requerimento meu, depois transformou-se em um projeto-lei número 785, depois foi aprovado como lei número 1340/85, dispõe sobre a moradia econômica. A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do Paraná, aprovou, eu, bacharel Alcides Fernandes Luiz, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, cria a moradia econômica no município de União da Vitória. Artigo 2º, o projeto padrão de moradia econômica deverá ser projeto arquitetônico, objeto de RT, e a sua concessão deverá obedecer ao seguinte: ser a primeira e única moradia, única no lote, ser de um só pavimento, não possuir estrutura especial, nem exigir cálculo estrutural, ter área de construção igual ou inferior a 60 metros quadrados, incluindo as dependências, ser unifamiliar, isolada, não constituindo parte de agrupamento ou conjuntos de realizações simultâneas, residencial e comercial. Artigo 3º, a concessão do benefício constante do artigo anterior deverá ser deferido à pessoa de baixa renda. Baixa renda, o que quer dizer no parágrafo único? Para efeito desta lei, será considerado baixa renda o equivalente a até 5 salários mínimos regionais à renda familiar. Artigo 4º, a execução da moradia econômica, projeto padrão, ficará a cargo de profissionais habilitados pertencentes ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal. Artigo 5º, os projetos padrões deverão ser elaborados pela Secretaria de Viação, que hoje é a Secretaria de Obras e Urbanismo, da Prefeitura Municipal, com dimensões e modelos a critério desta Secretaria, de conformidade com a letra E do artigo 2º. A localização das obras com referência ao projeto padrão obedecerão à legislação própria vigente. Artigo 7º. Revogadas as disposições em contrário, entrará esta lei em vigor na data de sua publicação. Passo do Iguaçu, 25 de abril de 1985. Bacharel Alcides Fernandes Luiz, prefeito, e secretário da administração, Francisco de Assis Alves. Então, esse é o começo da história que nós teremos que estudar para reativarmos mais esse projeto de alcance social e de benefício aos nossos moradores. Desde já me coloco à disposição de todos para novas ideias que eu trarei para compartilhar com vocês, porque é isso que é trabalhar em conjunto, porque um pedido só de um voto só não é aprovado, precisa de mais votos, e quando é unanimidade é muito melhor. Então, nossa experiência que nós trabalhamos,
lutamos, muita coisa fizemos e deixamos de fazer, mas por falta de apoio de alguma instituição, porque nós viajamos 2 anos para conseguir montar esse projeto. Quando até na enchente tem um requerimento desta casa, que eu creio em agosto de 1983, visitava as construções, a exemplo do primeiro conjunto habitacional construído em Ana Vitória, que é o conjunto das casas populares do São Bernardo, e nós tínhamos casa que o soalho era de madeira, tinha até rã lá, sapo embaixo, batendo no assoalho, os moradores tiraram o soalho, que até estava estragado, e estavam colocando o piso, foram multados. Outras que eram aquelas casas com janelas de madeira, são 35 anos atrás, caíam na janela, trocavam por uma esquadrilha de ferro, porque não existia outro tipo de janelas ou portas, de alumínio, outro tipo, eram multados. Daí eu fui a Curitiba, o diretor, presidente, o doutor Faraco, disse que eu não podia usar a palavra na época, porque eu não era engenheiro, disse, não, eu vim a convite de outro conselheiro, porque o pobre, quando faz a casa, ele bota o soalho, às vezes ele não põe o forro do teto, ele põe uma tábua de madeira, às vezes não põe o sarrafo para fechar o fresto do vento, às vezes só põe de um lado, não põe dos dois. Ele põe a janela e deixa para colocar o vidro quando pode, quando recebe um extra, um fundo de garantia, e também vai fazer a pintura depois de algum tempo. Esse pessoal que clama, hoje mesmo, quando souberam que eu ia assumir hoje, pediram que eu falasse, nós temos muitas pessoas no bairro São Cristóvão que estão com medo de construir. E teve discussão no passado, que criaram a Casa Fácil, lá em 96 até 2000 e pouquinho, e ficou casa difícil, porque o tamanho da casa diminuiu para 48 metros, e era para quem ganhasse um salário mínimo. Se mais alguém vendesse um sorvete, como eu também já fui dolezeiro quando criança, já ganhava mais um cenzão, já não podia mais ganhar o benefício de te pagar a taxa mínima do alvará, o ISS menor, a guia de engenheiro, que é a RT, da responsabilidade técnica, valor mais reduzido, e também fica isento do INPS para legalizar no cartório de registro de imóveis. Porque uma casa eles cobram 50% de material e 50% de mão de obra. Sobre aqueles 50%, você tem que pagar o fundo de garantia e mais o INPS, que não é pouco. Também tive que fazer uma briga com o INPS, que consegui reduzir. Só para concluir. Então, essa tabela também foi reduzida graças ao trabalho dos vereadores da época, porque foi explicado que era impossível pagar tanto imposto, porque se um construtor, um empreiteiro cobrasse aquele valor que está no cube das tabelas que vocês veem nos jornais da cidade, vezes 40%, a construtora quebraria na primeira obra já. Então, nós temos dificuldade, essas casas não se legalizam e o povo sofre. E há briga nas famílias entre mulheres e maridos, esposos, porque o marido não consegue apoio, ele vem falar com alguém, ninguém sabe orientar. Nós agora vamos começar neste mês, trabalhar os 30 dias, visitar o CREA em Curitiba e aqui, e a prefeitura, eu sei, já falei com o prefeito, falei com o secretário, eles vão nos apoiar, desde que nós faça o pedido por escrito e cobre as providências devidas. O meu muito obrigado a todos e boa noite. Ato contínuo, com a palavra o vereador Jair Brunhago. Quero cumprimentar a mesa diretora, nobres vereadores, munícipes presentes e toda a imprensa que nos prestigia com a cobertura desta sessão na noite de hoje. Também, de forma especial, a equipe de educadores da Uniuv, aos reitores, professores e colaboradores que nos brindaram a noite de hoje com sua explanação, tiveram a oportunidade de aqui apresentar tudo o que é feito e trabalhado na Uniuv. A exemplo que nós tivemos aqui, o Instituto Federal do Paraná, que se sentiu muito honrado por poder estar aqui nessa Casa de Leis, ocupando essa tribuna,
porque ela é muito disputada, concorrida, para que as pessoas possam vir aqui, expor, apresentar e poder realmente promover as entidades merecedoras, como a Uniuv. E é por isso que nós fizemos o convite, para que pudéssemos ter a honra de recebê-los e que aqui a Uniuv pudesse ter um espaço para poder também atingir mais munícipes de União da Vitória e da região. E vejo a intenção de cada nobre edil aqui em exaltar, em exultar, em engrandecer o nome da Uniuv, uma vez que ela é municipal e pertence a todos nós, munícipes de União da Vitória. Também, ao mesmo tempo, o registro colocado, quero aqui parabenizar pelos dados apresentados quanto à participação comunitária, pelo belo trabalho apresentado também pelo serviço odontológico, que tenho conhecimento e tenho ouvido munícipes falar que foram atendidos, e, da mesma forma, poder dizer de algumas preocupações do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e o porquê também, além de eu dar essa oportunidade da Uniuv poder se apresentar nessa noite de hoje, ao mesmo tempo, para que parem quaisquer forma de distorções de fatos, ou assuntos, ou dados. Porque é aqui o local aonde qualquer entidade municipal tem a obrigação de fazer os esclarecimentos à comunidade, uma vez que trabalhamos como entidade pública. A explanação colocada aqui sobre o Cineluz nos preocupa bastante. O Cineluz iniciou um processo há quase 4 anos para chegar aonde hoje foi bem caminhado e está seguro, parece-me, segundo a reitoria, de podermos chegar ao resultado. Mas passou-se já 1 ano e meio, e se nós ainda não temos a resposta dada pela Secretaria de Estado de Cultura do Estado do Paraná, eu tenho a certeza, caros pares edis, que todos os 13 vereadores estão dispostos a acompanharem, a estarem juntos para dar o apoio e a força política necessária para que essa resposta venha. Porque, caso contrário, aquela estrutura daqui a pouco desaba e, além disso, oferece riscos aos vizinhos que transitam na rua lateral e que nos procuraram por essa preocupação. Havia acontecido isso já durante a administração e esperávamos poder ter resolvido rápido, mas entendo e reestabeleço, dentro da lei, e não devemos vir fora. No entanto, a lei pode ter celeridade, não precisa ser tão lenta. E tenho certeza que hoje, nós tendo o chefe da Casa Civil da nossa cidade, da nossa região, um deputado de União da Vitória, o mais votado do Paraná, que é Alexandre Cury, também que representa a União da Vitória, e o governador, com as portas abertas e braços abertos, que tem mostrado a União da Vitória, poderemos, nós, nobres vereadores, irmos juntos com uma equipe da Uniuv, e é obrigação nossa, e tenho certeza que todos irão, para que possamos dar mais celeridade, antes que aconteça algo que nós não queremos. Eu sei dessa preocupação, mas essa morosidade é que nós não podemos mais permanecer nela. Precisamos fazer com que essa resposta, ela não é tão difícil para uma análise e já deveria ter vindo. Cobro aqui a posição da Secretaria de Estado de Cultura e que nós nos engajemos agora nessa colocação que fez o senhor reitor como responsabilidade e nos responsabilizou agora, que temos conhecimento do fato. E precisamos estar juntos, porque não temos o direito de apontar erros, falhas ou necessidade. Nós temos a obrigação, como legisladores, de estar juntos lá, apoiando para que tenhamos a resposta e, o quanto antes, tenhamos a abertura da licitação, para que possa ser sanado. E tomara poder resolver realmente com 700 mil reais, porque esse valor eu acho até baixo, mas tomara poder fazer a total recuperação, porque a situação é precária do sistema, e que, agora,
eu tenho a certeza que com o legislativo associado ao executivo e todo o corpo docente e discente da Uniuv terá mais força. Então, aqui, pode ter certeza que vocês estão ganhando tempo e força dentro daqui. Também, respeito de que o porquê de ser chamados aqui não foi por duvidar, foi para dar oportunidade à universidade, para que ela pudesse vir nessa Casa de Leis, que tem um grande alcance público, e poder expor aqui seus belos trabalhos e ações na área educacional, e também se somar com a mesma intenção desse legislativo, no crescimento dela, na recuperação desses gráficos que apresentados aqui, que por razão ou outra não foram de acordo com o que todos esperam, que o próprio reitor disse, que houve momentos que houve uma bolha, mas que precisamos esclarecer da continuidade dele. Também, um dos fatores que nos levou a querer conhecer um pouco sobre dados, números, enfim, é porque, em um encontro apresentado à educação de União da Vitória, a administração tem números os quais nos alertam. Nós, como vereadores, legisladores e fiscais do serviço público, no sentido de que, hoje, o índice de folha vem se alterando. Por exemplo, dados que eu tenho aqui recebido através da administração, apresentados, e tenho que crer que sejam reais. Caso contrário, temos que fazer um encontro desses números junto à Uniuv e o setor financeiro da Prefeitura e administrativo de União da Vitória. Mostra que, no primeiro quadrimestre, a Prefeitura Municipal, no mês 4 de 2017, tinha os índices de folha de pagamento em 51,52. A Uniuv tinha um índice de 53,58 nessa data, chegando ou até ultrapassando já o limite prudencial, onde é 51,30. No mês 5, a Prefeitura foi para 51,56, a Uniuv 54,65. No mês 6, a Prefeitura 52,3, a Uniuv 55,93. No mês 7, a Prefeitura 51,93, a Uniuv 56,22. No mês 8, a Prefeitura 52,09, a Uniuv 57,37, ou seja, ultrapassou o limite máximo. E fez com que a administração municipal viesse a editar uma lei. Essa lei que ocasionou esse questionamento e essa necessidade, porque nós, legisladores, todos estamos sendo cobrados pelo quadro do funcionalismo municipal sobre isso. A Lei Municipal 4673, de 23 de 5 de 2017, no seu parágrafo 3º, por força do artigo 22 da Lei da Responsabilidade Fiscal, lei que o aumento real que deveria ser dado de 1,36 a todo o quadro do funcionalismo de União da Vitória, só será possível quando for disponibilizado e os dados estiverem abaixo do limite prudencial. Ou seja, nesse caso, pelos dados apresentados, a universidade elevou o índice do município, fazendo com que o prefeito estivesse prejudicado na sua ação de executivo para poder cumprir com as suas atribuições e responsabilidades. Este foi o fator apresentado e que deverá ser trabalhado e confrontado. Por quê? Caso contrário, não teria. Também, quando o reitor se refere de que nós devemos nos somar, visitar, é do seu conhecimento e meu, né, reitor? Eu tive por várias vezes, conheço todos os laboratórios e todos a parte clínica dentária e a universidade. Auxiliamos
melhoramento do estacionamento e na condição, nas parcerias da Prefeitura, e que nós estamos acompanhando. E eu também que outros vereadores também têm se feito presente. Mas aqui é a casa do povo, é aqui o local da satisfação. E aqui também é o local onde, hoje, nós adquirimos e conseguimos, pela imprensa nossa, atingir o Paraná todo, numa sessão importante como essa de hoje, onde, brilhantemente, vocês puderam expor o trabalho de vocês, mas, ao mesmo tempo, é o que nos traz a preocupação, porque não sou eu que estou falando, são dados apresentados. E, automaticamente, as organizações sociais dos servidores, em todas as esferas, administração, saúde, obras, Câmara de Vereadores, todas ficam sob responsabilidade desses fatos, dados e números. Por isso, é interessante. Não há necessidade de nós nos preocuparmos se alguém disse que tinha em caixa 70 milhões, 60 milhões, 40 milhões, não sei, porque o que interessa é o que temos. Hoje, a contabilidade pública ela é colocada à disposição através do portal da transparência. Então, não devemos nos preocupar, porque críticas haverão sempre e principalmente, conforme falou o vereador, né, que me antecedeu, Kowalczuk, aonde hoje nós precisamos ter a coragem de trabalhar de forma séria, justa, como a universidade faz, mas, ao mesmo tempo, poder discutir dados, números, informações, planilhas e chegar ao resultado real. Porque agora nós estaremos cobrando, e acredito que terei o apoio de toda essa Casa de Leis, para que haja a aferição desses números. Porque se há distorções, temos que corrigir. Mas não podemos, o que gera dúvida são esses dados, esses números. O que gera dúvida também na população é a grande demora, e que hoje o senhor teve a oportunidade, senão o senhor não teria essa oportunidade, de esclarecer ao povo que o que está atrasando é a Secretaria de Cultura do Estado do Paraná, e que nós temos a obrigação, junto aos deputados, junto ao chefe da Casa Civil, de ir lá e pedir por que não retornou ainda. Vão esperar cair o Cineluz? Por quê? É um processo ao qual essa Casa de Leis votou para que chegasse a isso. Para que o Executivo também mandou para cá esse projeto, para que chegasse a esse ponto, mas que ele se torne agora, uma realidade. Por quê? O que acontece? Todos os entraves que nós, do poder público, sabemos que ocorrem, eles, ao mesmo tempo, dentro da lei, têm prazo para respostas. Não podemos aceitar que fica a bel prazer, que o dia que quiser respondo, da forma que queira. Não. Temos obrigação, colegas pares, de cobrar, junto com a Uniuv, uma vez que é uma entidade municipal, esclarecimentos, resultados, para que possa ser licitado o quanto antes e recuperado aquele grande patrimônio histórico, e que aqui eu quero parabenizar o pessoal do curso de Engenharia, da Arquitetura, pelos projetos, pelo trabalho, para fazer com que tenha isso. Nessa Casa de Leis, nós mesmos aprovamos há poucos dias uma lei que permite às instituições de educação dispensarem os projetos que tenham mais de 15 anos, quando a edificação tem mais de 15 anos, do projeto inicial. Mas sei que ali envolve cultura e história. Portanto, é um patrimônio histórico, deve ser tratado, né, conforme a professora Terezinha Wolff sempre nos orienta, sendo patrimônio histórico, todo cuidado, ainda é pouco, para preservarmos exatamente o que era. E aí tem que enaltecer. Mas nós temos a obrigação de trabalhar isso. Também, à noite de hoje, novamente, nós podemos falar de momentos bons. Assim como foi a bela apresentação da Uniuv aqui, que oportunizou a todos os munícipes que acompanham saber e conhecer a realidade. Mas até o presidente me recordou outro dia de uma fala que eu fiz aqui nessa tribuna, onde eu lancei um desafio que não valia a pena nós termos, hoje, toda a força que nós temos no estado do Paraná, se não tivesse benefício para a União da Vitória. E estou acreditando e confiante para os
próximos dias a vinda do governador para assinar a autorização da licitação para a construção da ponte. Temos hoje, né, o chefe da Casa Civil, está aqui, conforme eu falei, o deputado Alexandre Cury, o deputado de União da Vitória, e temos também toda uma força, através do prefeito, dessa Casa de Leis, para que isso aconteça. Portanto, venho aqui enaltecer essa atitude, porque eu lancei o desafio e disse que não valia a pena. Mas, ao mesmo tempo, também preciso fazer o registro. O fato de nós termos, hoje, uma equipe dentro da Fundepar. Hoje nós temos o Brum, lá na Fundepar. Hoje nós temos lá dentro o Nereuvaldo, todos da nossa região. E toda mais essa força política, a educação será muito beneficiada, e que já falei nessa tribuna, nessa Casa de Leis. Da mesma forma, agora temos que pedir esse apelo, junto à Uniuv, que se somem essas forças para que possamos resolver imediatamente esse fato, antes que se perca, uma vez que temos o dinheiro em caixa, uma vez que temos boa vontade e todos querendo esse restabelecimento dessa edificação e que voltem a ser utilizado pelos nossos munícipes para todas as atividades possíveis. Portanto, quero aqui enaltecer e agradecer essa Casa de Leis por ter as belas iniciativas de poder permitir, nessa tribuna dessa Casa de Leis, momentos educacionais e, ao mesmo tempo, que devamos solicitar esclarecimentos para a aferição desses dados que estão sendo apresentados. Por quê? Se é um sistema público, os dois municipais, eles têm que conversar, eles têm que ter dados que fechem, eles precisam estar nisso. Porque os dados apresentam, hoje, pela Prefeitura Municipal, apresenta uma decadência na receita e uma ascendência na despesa. Esses são os dados, os quais, na apresentação, não se correlacionam. Portanto, precisamos aferir dados, números, e chegar neles, e poder aqui nessa tribuna dizer, os números reais são tais. Estarei fazendo e todos nós o faremos. Precisamos dessa aferição, porque é o que está ocasionando esse momento, essa sensação de insegurança. E é obrigação do Poder Legislativo fiscalizar, mas, principalmente, estender a mão e estarmos juntos, principalmente quando se fala de educação, de saúde e segurança. Não é demagogia, é necessidade, e nós estamos aqui para fazer isso, e somos pagos com dinheiro público para fazer isso. Meu muito obrigado, quero aqui agradecer, em nome do Legislativo, a honra de poder receber a equipe da Uniuv nesta Casa de Leis. Não havendo, então, mais inscrições para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito a vereadora pastora Sandra para que, então, faça a leitura da matéria constante. Requerimentos. Número 140/2017, do vereador Jair Brunhago. Ao Poder Executivo, para que providencie a colocação em todas as repartições públicas de saúde, cartazes com as seguintes informações. Saúde, um direito de todos, dever do Estado, segundo a Constituição Federal do Brasil, artigo 196. O Estatuto do Idoso, Lei número 10.741. O idoso tem direito à saúde e atendimento preferencial nos postos de saúde e hospitais municipais. Omissão de socorro é crime. Lei Estadual número 18.845/2016. Hospitais e unidades de saúde são obrigados a afixar cartazes com informações sobre a legislação. Crime de omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal Brasileiro. Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Observação: modelos seguem anexo. Em discussão?
Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o requerimento número 140/2017. Número 141/2017, do vereador Emerson de Souza. Ao senhor prefeito municipal, para que, juntamente com as secretarias responsáveis, atenda ao CEMEI Estela Venâncio Caos, do bairro bairro São Gabriel, no sentido de construir uma nova sala de aula, para que assim aumente o número de vagas e atenda a demanda do bairro. Solicitamos ainda a ampliação da sala dos professores, pois a atual não atende às necessidades do corpo docente desta unidade de ensino. Em discussão? Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 141/2017. Número 142/2017, de todos os vereadores, ao chefe da Coapar, para que envie aos vereadores que subscrevem a lista das famílias contempladas no conjunto denominado Ribeirinhos 2. E também nos informe de onde estão sendo oriundas as famílias que estão sendo atendidas. Em discussão? Senhor presidente, na discussão do requerimento, também assino juntamente com os demais pares, para que venha realmente dessa forma, né, a solicitação, que seja colocado por parte da Coapar como resposta o nome de cada pessoa contemplada, né, e o endereço de onde ela está saindo para a posterior relocação no devido conjunto. Seria dessa forma o encaminhamento, senhor presidente. Colocamos, então, em votação o requerimento verbal, acrescentando a emenda ao requerimento pelo vereador Sass. Em discussão? Em votação? Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, a emenda aí ao requerimento, pedido verbal do vereador Sass, para que se acrescente ao requerimento a Coapar. Todo o requerimento em discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, então, o requerimento número 142/2017. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia, então, esta presidência deixa livre a palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, o vereador Eugênio Kubalchuk. Senhor presidente, senhores vereadores, atendendo a pedido aí do vereador César Pinotti, ele nos cobrou que nós fizéssemos uma pequena confraternização, mas como o nosso presidente não permite que seja aqui no recinto, brincadeira, vai ser lá na sede provisória do Partido Verde. São duas salas, uma foi cedida para a Cansul provisoriamente, que já vem trabalhando faz um ano, na Rua Clotário Portugal, esquina com a Dom Pedro II, a Rua do Cemitério, a Rua da Oxon, nos fundos do escritório da Sanepar. Então, na esquina, na Casa Branca, do lado tem um escritório, nós vamos estar lá se reunindo, quem puder, quiser participar, todos estão convidados. Muito obrigado a todos. Continua livre a palavra, vereador César. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, vereadora, público aqui presente. Uma noite muito feliz novamente. A cada sessão da Câmara, a gente percebe a determinação das pessoas que aqui... Honrosas presenças, todas. Temos aqui até um amigo lá de Jaraguá do Sul que está passeando na Vitória, acompanhando o Simval. Hoje está aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado a todos. E dizer assim, que cada sessão eu fico mais orgulhoso de pertencer a esta Casa de Lei. Porque eu vejo aqui, eu agradeço também a presença de todo o corpo lá da Uniuv, da nossa Uniuv, que nos orgulha tanto, a presença de todos vocês. Dizer que essas explanações são necessárias e nos deixam cada vez mais
envolvidos e comprometidos com colaborar, como falou o nosso colega Jair Brunhago, nas decisões e nas coisas que têm que ser decididas em União da Vitória. Então, agradecer a vocês, dizer que fico muito feliz e contente. Só isso. Eu registrar a presença de todos, agradecer novamente a presença de todos vocês e dizer que, cada vez mais, a gente se compromete com a União da Vitória, com as melhorias da nossa cidade. Muito obrigado, era só isso. A palavra continua livre. Vereador Adriano Sassi. Senhor presidente, vereadores, senhoras vereadoras, comunidade presente, imprensa falada, escrita, televisionada, os internautas que nos acompanham, meu boa noite a todos. Primeiramente, agradecer os reitor da Uniuv, Alisson, vice-reitor, corpo docente, os coordenadores de cursos, pela explanação feita, os dados que nos foram trazidos. Nós, da legislatura passada, já tínhamos conhecimentos de vários projetos de iniciativa, né, da universidade, e a preocupação realmente era com a efetiva reforma do Cineluz, pelas condições que está hoje, né, esperamos poder colaborar de alguma maneira e que venha essa reforma, porque existe a preocupação, principalmente com a questão do telhado, de pessoas vizinhas ali que cobram e questionam. Então, esperamos que realmente tenham um processo que venha a ser concluído. Chegou hoje também a informação dos índices de folha, hoje foi distribuído aos pares, a gente vai estar tomando conhecimento e também discutindo, né, para que realmente tenhamos o conhecimento de maneira global desses índices que nos foram passados na data de hoje. Quero falar da semana passada, onde tivemos a questão do anúncio da nova ponte, né, interligando a cidade de União da Vitória com o distrito de São Cristóvão. Realmente, parabenizar hoje, na data de hoje, em especial, a Prefeitura de União da Vitória pela execução do projeto. Um projeto que foi desenvolvido não com a contratação, na verdade, de uma empresa, que demandaria custos, né, feitos pelo Departamento de Planejamento da Prefeitura, né, que se empenhou nesse projeto e levou, na verdade, na hora que a verba foi destinada para ser contemplada a esse projeto, o projeto foi simplesmente sem nenhum erro, nenhum ponto e vírgula a ser questionado. Houve já o anúncio por parte do governador do Estado. Estará no próximo dia 22 ou 23, aqui em União da Vitória, para assinar realmente a ordem para que seja feita a licitação do determinado projeto. Eu, esses dias, fiquei no trânsito ali, mais uma vez, naquele congestionamento. Realmente é um sacrifício, principalmente, imagina as pessoas que moram no distrito de São Cristóvão, que todo dia estão lá enfrentando aquele trânsito. Vai proporcionar um melhor conforto para quem reside em São Cristóvão, desenvolvimento, uma questão que temos a possibilidade de uma área mais plana, mais alta, né, e levar realmente o desenvolvimento para o distrito de São Cristóvão. Tomara que saia logo, né? Temos o prazo aí de em torno de 3 a 4 meses para início das obras após a assinatura do processo de licitação. Nesse momento de desemprego que temos aqui, na verdade, no Brasil inteiro, mas teremos a oportunidade de mão de obra, né, de vir abrigar algumas pessoas aí que estão desempregadas, como tivemos na época a nossa revitalização da BR-153, né, quantas pessoas daqui de União da Vitória que puderam ser empregadas naquela obra, e vamos ter essa oportunidade da obra da ponte de minimizar a questão do desemprego aqui. E, para finalizar, vereador Eugênio, parabéns pela sua
posse, né, substituição do vereador Gilmar Pogogelski, um vereador que a gente sempre está dialogando. Seja bem-vindo, que possa realizar nesse breve espaço de tempo, né, os seus projetos, aí, a discussão, e torcemos para que venha a colher frutos com o seu trabalho. Na noite de hoje seria isso. Obrigado e boa noite. Continua livre a palavra aos senhores vereadores e vereadoras. Então, nada mais havendo, senhores vereadores e vereadoras, muito obrigado pela presença. Senhor Eugênio Kowalczuk, obrigado pela sua presença, né? Estaremos aí um mês juntos. Parabéns pela sua explanação a respeito do seu projeto. Quero também agradecer a presença do senhor Alisson, reitor da Uniuv, dona Terezinha Wolff, aqui presente também, pastor Juarez, junto com a gente, todos os munícipes contribuintes, imprensa falada e escrita, a todos uma boa noite e convocamos, então, para a próxima reunião ordinária, no dia 13 de novembro de 2017, em horário regimental. Senhoras e senhores, então, muito obrigado e uma boa noite a todos.